Queridos irmãos e irmãs, hoje a nossa liturgia nos convida a escutar com mais atenção a palavra de Deus. Livro do Deuteronômio, hoje, na fala de Moisés, se encontra exatamente essa exortação ao povo de seguir os mandamentos do Senhor, porque o seguimento desses mandamentos é sinal de inteligência. Para que as pessoas e o mundo possam olhar para essa nação e possam dizer, olha, né, como essa é uma nação diferenciada, né? Olha como essa nação tem um Deus que é próximo dela e olha como são inteligentes e sábios. Sempre um discurso difícil esse, quando a gente fala da questão de ouvir a palavra de Deus, porque isso consiste em adotar para si um referencial diferente de si. A nossa sociedade hoje ela é extremamente subjetivista, né? Ela é extremamente egocêntrica e a nossa ciência mais proliferada nos dias de hoje, talvez até de modo exacerbado, é a axiologia, né? Porque cada um acha alguma coisa sobre tudo, né? E fala sobre tudo, e explica tudo como se fosse doutor, né? E isso é muito sinal também do nosso subjetivismo e também do nosso egoísmo. Não quer dizer que nós não podemos debater ou discutir sobre as coisas, aliás, isso é necessário, inclusive, para a evolução da reflexão. A questão hoje é que nós não partimos, né, de uma referência que é mais importante, que é o amor à verdade. Nenhum conhecimento, né, que seja de fato proveitoso pode existir quando a gente abre mão do amor à verdade. Quando os debates se tornam mera questão de uma guerra de narrativas, né, onde cada um tenta impor a sua visão de mundo, ao invés de um honesto e uma sincera busca, né, daquilo que é o fato, daquilo que é a verdade, nós vamos construindo o que nós estamos vendo aí, né? Uma sociedade errática onde parece que a verdade é aquela que consegue se impor enquanto discurso, enquanto narrativa. E a nossa vida vai se esvaziando aí por conta disso mesmo, de significado. A boa lei, a verdadeira lei, e também a experiência que nós estamos hoje escutando de obedecer à lei de Deus, ela traz em si duas coisas que para a nossa sociedade de hoje é difícil, porque primeiro ela coloca como referencial fundamental Deus. Ou seja, é aquele que é o totalmente outro. Significa aderir, né, a uma visão, ou uma percepção, ou uma realidade que não sou eu. E isso implica muitas vezes abrir mão do meu projeto, abrir mão das minhas ideias, abrir mão até mesmo daquilo que são os meus desejos, para abraçar uma realidade mais consistente do que a minha. E aí está a grande diferença de quem segue a Deus para quem simplesmente vive segundo o seu próprio critério. Porque quem segue a Deus adota a experiência de ser conduzido por uma realidade superior, transcendental, profunda, que de fato dá sentido à realidade, às coisas e até à nossa própria existência. Mas quem se coloca no lugar de Deus como a autoridade sobre tudo, corre o risco justamente de, na sua interpretação de mundo e de vida, equivocar-se. Até porque nós não somos conduzidos só pelo nosso bom senso, na maioria das vezes nós somos conduzidos pelos nossos desejos mais primários e mais irracionais, que movem as nossas emoções de modo a nos fazer procurar não aquilo que é bom, mas aquilo que é prazeroso, e nisso nos enganamos. E nos enganamos de uma maneira grave.
a referencialidade que nós devemos ter para com Deus é uma garantia segundo a qual, né, nós podemos permanecer na perspectiva do bem, porque Deus é aquele que é sumamente bom. Por isso, aderir à palavra do Senhor é sinal de inteligência. Porque, diante daquilo que é a manifestação de Deus, diante daquilo que é a sua vontade, diante daquilo que é a sua lei expressa, nós temos condição de basilar a nossa vida segundo uma perspectiva positiva, porque quem adere à experiência de Deus não erra. Porque Deus é perfeitíssimo e na sua perfeição nos mostra com clareza o que é o bem, que não necessariamente equivale ao nosso desejo e não necessariamente equivale à sensação de bem-estar. E aqui está o grande engodo do nosso tempo, porque o nosso tempo prega que a felicidade é a mera sensação de bem-estar, quando na verdade a felicidade corresponde a levar a bom termo a nossa vida. E o bom termo da nossa vida é a comunhão com Deus. Para isso, muitas vezes é necessário deixar aquilo que são os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos interesses, no sentido de abraçar aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é digno de Deus. Nem tudo aquilo que pede o nosso coração corresponde necessariamente ao nosso bem. Por isso, curiosamente, talvez, a maior expressão da liberdade hoje, no nosso tempo, é a capacidade de dizer não. É a capacidade de dizer não a essas coisas que muitas vezes são prazerosas, mas que nos conduzem à ruína e à destruição. Uma sociedade hedonista é uma sociedade que identifica o prazer com o bem. E quantas coisas podem se tornar equivocadas. Eu me lembro de uma fábula pequenininha de Esopo, né, que dizia a respeito disso, dizia: a gota de mel caiu em cima da mesa. A mosca pousou em cima da gota de mel, lambeu, lambeu, se prendeu e morreu. E aí Esopo termina, né, dizer: cuidado para não acabar com a sua vida no prazer. Entendem? Quando nós olhamos hoje para esse pedido de inteligência, ou seja, de ouvir a voz de Deus como uma referência para a experiência da nossa vida, nós precisamos levar isso muito a sério. Hoje também a gente pode acrescentar da nossa segunda leitura, né, tirada da carta de São Tiago, uma referência importante disso também, para que nós não sejamos meros ouvintes da palavra. Vocês ouviram isso? Cuidado para não se tornarem meros ouvintes da palavra, porque quem é mero ouvinte da palavra se engana. E aí a gente tem uma quantidade de gente muito bom em doutrina, muito bom em lei, muito bom em apontar onde estão as fragilidades e as dificuldades dos outros, muito bom nos ritos, nos procedimentos ali, rituais, mas que quando é chamado em causa para a única lei que de fato importa, que é a da caridade, não pratica essa lei de modo algum. Não sejamos meros ouvintes da palavra. Não nos tornemos simplesmente aí pessoas que adquiriram uma doutrina elevada. O chamado de São Tiago hoje é muito sério, porque ele diz, né, que a verdadeira religião consiste na prática dessa palavra. E ele vai dizer uma coisa muito simples: vocês querem saber qual é a verdadeira religião? É a assistência do órfão e da viúva numa adesão profunda à palavra de Deus. Significa o quê? A prática da caridade com aqueles que têm menos. Porque na Sagrada Escritura, o órfão e a viúva são aqueles que dependem da misericórdia dos outros, por isso precisam ser amados. Diz a própria Sagrada Escritura e Jesus que os órfãos e as viúvas são os prediletos de Deus, exatamente porque não tem ninguém, e porque não tem ninguém, precisam ser cuidados e amados pelo próprio Deus.
A nossa caridade deveria então alcançar o órfão e a viúva, como esse movimento de alcançar o próprio Deus. Por isso, a religião é uma experiência para ser praticada. Para ser praticada. Me preocupo muito quando nós, às vezes, nos dedicamos sobremaneira aos ritos, às normas e às peculiaridades, muitas vezes, do detalhe das liturgias, quando muitas vezes as nossas pessoas em volta, aquelas que necessitam do alcance da nossa misericórdia e da nossa caridade, estão passando necessidade. O próprio São Paulo brigava com isso, quando os ricos vinham para a Eucaristia e na reunião da Eucaristia cada um comia a sua própria comida para se banquetear. E Paulo perguntava, vocês não têm casa onde vocês podem ir comer? Aqui na experiência da Assembleia, no momento em que nós encontramos, nós não podemos ficar tranquilos, nem despedir o nosso irmão que passa fome, dizendo para ele, vai lá, né? Tudo de bom para você, viu? Enquanto nós estamos tranquilos. O cristão é, sobretudo, um ser inquieto com o sofrimento do outro. Uma das grandes frases que existe nos Atos dos Apóstolos e que é norteadora do nosso comportamento e deve ser, é aquela frase que dizia, não havia necessitados entre eles. Porque na experiência cristã, o cuidado e a atenção para com o outro é premissa fundamental daquilo que nós chamamos fraternidade. Por isso, se um dos nossos irmãos passa necessidade, isso deve nos deixar intranquilos. A experiência do culto, ela só alcança verdadeiro significado para aquela pessoa que interiormente construiu esse arcabouço de caridade que dá sentido ao rito, porque ao rito se dá sentido com a prática. Quando nós terminamos a missa e dispensamos o povo, é para que nós possamos ir em missão, praticar essa realidade cristã para com as outras pessoas que necessitam do nosso auxílio, que necessitam da nossa fraternidade. Por isso hoje Jesus se irrita profundamente com a hipocrisia desses homens que estão discutindo lá por que os discípulos não lavam as mãos e os copos lá antes de comer. O que é que Jesus está dizendo? Isso não é tão importante. Isso não é tão importante. Por que vocês estão preocupados com isso? Enquanto existem tantas outras coisas mais necessárias do que isso. É claro que é um princípio básico de higiene, lavar a mão, limpar os copos, mas isso não é importante. O que Jesus está dizendo é mais importante. E o que é mais importante é o que está dentro. É o que está no nosso coração, é no modo como nós nos aproximamos das outras pessoas, é como nós lidamos com as questões essenciais da vida, é como nós nos colocamos diante do sofrimento do outro, é como nós reagimos aos apelos que estão por aí da caridade e que muitas vezes ficam a ver navios, porque o nosso coração não se abre para ir ao encontro da fragilidade dos outros como sinal de misericórdia. Enquanto alguns estão discutindo se o copo está limpo ou não, tem alguém passando fome, e isso é mais importante. Entendam, nesse aspecto, que o cuidado com essas coisas, embora seja relevante, é menor do que a lei da caridade. Para mim, é bastante significativo aquilo que existe no texto do bom samaritano. Porque o texto diz que o bom samaritano está fazendo a sua viagem. Vejam lá, passou o sacerdote, viu o homem na beira do caminho e foi embora. Passou o levita, que é o homem, da cultura, o conhecedor da palavra, viu o homem na beira do caminho e foi embora. Passou o samaritano, que era um viajante, ou seja, não estava em casa, era estrangeiro.
parou o que estava fazendo, desceu da sua montaria, pegou o indivíduo, colocou na sua montaria, levou para a hospedaria onde ia se hospedar, passou a noite cuidando dele e antes de terminar a viagem disse para o estalajadeiro: olha, cuida dele e quando eu voltar, se você tiver gastado mais do que eu estou deixando, eu vou te restituir. Quem é o praticante de religião? Quem é o praticante de religião? É aquele que para o que está fazendo. É aquele que para, que está fazendo as suas coisas para atender a necessidade do outro. Esse é o verdadeiro praticante de religião. E olha que as outras duas figuras poderiam ser consideradas figuras exemplares, porque era um sacerdote que cuidava da experiência do templo, era um levita que era um conhecedor da palavra, um escriba, né, que era o conhecedor da palavra de Deus. Esses dois, embora estivessem ricos de referências religiosas, não praticaram a religião. Agora, o samaritano, que era considerado um homem sem religião, pior do que o pagão, porque na visão daqueles homens conhecia a Deus, mas não prestava o culto, foi esse que parou, foi esse que atendeu, foi esse que cuidou. Por isso, queridos irmãos e irmãs, tenhamos muito cuidado para não sermos pegos por esse grande pecado da hipocrisia, que às vezes se preocupa por demais com as minúcias, mas no que diz respeito à verdadeira lei, é o que é mais importante, que é a caridade, não pratica nada. Cuidado para não nos tornarmos aqueles observadores do detalhe, quando não sequer cumprimos aquilo que é o principal, aquilo que é o essencial. Abracemos a verdadeira lei do Evangelho, que é a caridade. Escutemos hoje o que diz Jesus ao criticar esses homens, que criticando os outros, porque não praticam as minúcias, não olham para si mesmos para ver o quanto estão distantes dessa inteligência e dessa sabedoria que vem de Deus. A verdadeira experiência religiosa está numa docilidade, numa abertura a esse Deus que fala ao nosso coração e que nos convida a uma prática mais concreta do amor entre nós. Pratiquemos o amor e aí vamos dar sentido a todas as outras coisas, inclusive a essas das quais esses homens estavam se queixando. Nos desapeguemos das tradições humanas para viver aquela essencialidade que vem do Evangelho. Sejamos concretos, né, na nossa prática do amor. Sejamos concretos na nossa vivência eucarística, que é também uma oferta da nossa vida aos outros. Sejamos concretos, né, na nossa vida de oração e na nossa correspondência à realidade da graça. Sejamos concretos na assistência dos órfãos e das viúvas, de modo que, né, o Evangelho possa resplandecer em nós e nós possamos ser vistos como pessoas sábias e inteligentes, porque aderimos à palavra do Senhor na sua profundidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em